Fala aí pessoal, como é que estão vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Banido do Sistema. Eu vim trazer nesse vídeo aqui algumas ocasiões, algumas situações em que líderes religiosos, aqueles que se utilizam aí do nome do Criador, se utilizam das Escrituras, falam a respeito de Cristo, algumas situações os quais eles utilizaram ocultismo, utilizaram o próprio satanismo. Será que isso já aconteceu? Por que eles fazem isso? Líderes religiosos muitas vezes acabam se utilizando disso, pois fazem parte muitas vezes de sociedades que exigem que eles sempre trabalhem com esses símbolos, pois acreditam que símbolos trazem poder, que gestos trazem poder, que números trazem poder, e todos eles possam ter significados, de acordo com eles, místicos, cabalísticos por trás disso tudo. Eu fiz recentemente lá no canal Thiago Lima, no meu canal secundário, um vídeo que mostra, em primeira mão, ninguém aparentemente percebeu isso aí, e que mostra o apóstolo da Renascer em Cristo, Estevão Hernandes, fazendo um símbolo cabalístico, ocultista e relativamente satânico com as mãos, em uma live, em qual ele estava junto com o presidente Bolsonaro e outros líderes religiosos que nesse momento se uniram todos, Silas Malafaia, R.R. Soares e alguns outros ali que não são muito conhecidos. Nesse momento, os líderes religiosos se unem, pois estar junto com o presidente é muito conveniente para que eles possam cada vez mais lucrar, cada vez mais atrair mais pessoas para as suas denominações religiosas, e nesse momento, quanto mais eles conseguem fazer isso, mais dinheiro eles ganham, que é o principal, e é claro também, mais poder sobre as massas, como eu já mostrei nos meus outros vídeos, a doutrina que eles seguem, maçônica, do grau 33, Albert Pike, que foi um dos maiores influenciadores maçons no mundo. Por que eles se utilizam então disso? Para então trazer, enfim, de acordo com o que eles pensam, poder sobre tais símbolos, sobre tais gestos, sobre tais números, o qual eu já mostrei o próprio Bolsonaro, o presidente, trazendo nos seus 100, 200 e 300 dias de governo as suas comemorações com um símbolo também que é muito peculiar, que é o símbolo do Ouroboros, o qual faz referência à invocação da própria serpente, o símbolo que está no colo de Bafomé, o príncipe das trevas, faz referência à própria maçonaria, faz referência ali à própria serpente engolindo o próprio rabo. A gente vê agora junto com ele esses líderes. E aí, o Estevão Hernandes fez. Se você quiser assistir o vídeo completo, eu recomendo que vá na descrição, no card aqui em cima, pois eu fiz uma explanação que, na minha opinião, ficou muito legal, ficou muito interessante. Então, o primeiro ponto foi o Estevão Hernandes utilizando esse símbolo, esse gesto que faz referência à cabala ocultista. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Paz sobre a tua casa, saúde sobre a tua família, que Deus livre o Brasil dessa... Em outra ocasião, vemos também Edir Macedo, líder da Universal do Reino de Deus, que em certos momentos já utilizou a própria Bíblia da mesma forma que eles utilizam a pedra angular na maçonaria. Curiosamente, foi no momento em que ele estava fazendo ali a construção, ou finalizando a construção do Templo de Salomão. Salomão foi o maior construtor, também idolatrado dentro da própria maçonaria. Na maçonaria eles não creem em Cristo, eles creem em Salomão. O Salomão é o líder principal para eles, é o líder supremo, tanto é que o trono de Salomão, o local de Salomão, é a parte mais, podemos dizer assim, importante dentro das lojas maçônicas atuais. Look all over the lodge, we can see how it might be laid out as part of a temple, because right back here where the pillars were is the first gate that you pass through. And you come into the second part at the altar, and the altar is clear separation between one part of the lodge and the other. And that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in masonry. E aí vemos Edir Macedo utilizando essa tática de colocar a Bíblia ali no lugar da pedra angular, da mesma forma que é feita pela maçonaria. Pecado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Pode jogar um pouco de terra, meu filho. Pode jogar. Isso. É isso aí. Graças a Deus. É isso aí. A minha fé. Eu gostaria de informar para vocês da satisfação da grande loja maçônica do Estado da Bahia em estar fazendo o lançamento de mais uma pedra fundamental. Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus,
nós pedimos que neste momento, que esta pedra sobre a qual está fundamentada a tua igreja. Nas próprias denominações do Edir Macedo, vimos também que muitas vezes a gente consegue enxergar de uma forma subliminar, de uma forma subconsciente, a imagem do príncipe das trevas, o qual eu citei aí no início, que é do próprio Bafomé. Veja aí. E é interessante ver que todos esses caras estão junto também com líderes políticos, como o próprio presidente, o qual fazem perfeitamente um conluio político-religioso maçônico que temos atualmente no Brasil. E realmente é muito triste. Se as pessoas não enxergarem essas coisas, elas vão estar sempre nesse engano, sempre nesse engodo, sempre debaixo dessas doutrinas e assim cada vez mais afastadas do Criador por falta de conhecimento. Outra situação que foi muito interessante é o próprio Valdemiro Santiago utilizando um dos símbolos principais dentro da maçonaria, que no caso é a trolha, mais conhecida como a colher de pedreiro, pois a palavra maçom significa construtor. Eles são os construtores dos templos de pedra, os falsos templos, de acordo com os ensinamentos de Cristo. É por isso que Cristo, naquele momento que esteve ali na frente dos líderes religiosos naquela época, ele disse: destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. E os líderes religiosos não entenderam que ele estava falando do templo do seu corpo. As próprias escrituras mostram que os líderes religiosos não entenderam. O que acontecia ali é que Cristo batia de frente com a doutrina do templocentrismo, com a doutrina do templo de pedra. Portanto, ele estava dizendo que aquele templo de pedra, que demorou 48 anos para ser construído e era totalmente adorado, idolatrado pelos líderes religiosos e foi até adorado pelos apóstolos, o qual eles chamaram uma hora a Cristo e disseram: olha, que pedras monumentais. E Cristo disse: não sobrará desse falso templo, praticamente assim, pedra sobre pedra. Então Cristo mostrou que aquela prática era errada e que o templo verdadeiro do Criador, o qual o Criador habitava, é o nosso corpo. Nós somos a igreja, nós somos o verdadeiro templo. Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. E aí vocês viram aí que Cristo teve um embate com os construtores. Eles já eram os construtores, já eram os maçons, aqueles que adoravam os templos de pedra. E aí Valdemiro Santiago usa essa tática para cada vez mais ganhar dinheiro, seguindo a doutrina de Albert Pike, agora vendendo indulgências, como por exemplo a trolha. Inteiro, ó. Prudente construtor, e do outro lado está a cidade mundial. Você vai ter em casa essa colher, essa ferramenta, amém? Essa aí não é para você enfiar no cimento, não. Isso é ungido. Isso aí é para você tocar nos seus projetos, nos contratos, nos processos. Aonde você tocar vai ser abençoado. Não vai enfiar isso no cimento e largar lá, pelo amor de Deus, né? É porque eu não trouxe a minha. Se você visse o tamanho da minha, a minha é maior do que a que eu usava quando eu era pedreiro. É desse tamanho assim, ó. Eu não quero que você faça contas, pegue calculadora, caneta, negativo. Você vai dizer para Deus: Senhor, eu faço parte desta construção. E você vai investir até o dia 12 de outubro. Que dia é hoje? Hoje é 20? Então, tem 14 dias, 13 dias ou 14 dias por aí. Então você vai investir R$153. Amém? E uma das situações mais inusitadas foi o próprio Malafaia utilizando o símbolo do próprio Bafomé, o 911 ou 911, que é uma numerologia muito utilizada principalmente nos Estados Unidos, que faz referência ao antes e depois de Deus. É assim que eles querem estar, antes e depois do Criador, para serem sempre melhores e superiores ao Criador. O número 9 está antes do número 10, que faz referência ao número do Criador, pois o número 10 é o alfa e o ômega, o número 1 e o 0, que significam o início e o fim. Mas eles se colocaram ali como o número 9 e o número 11. A gente vê que no próprio número da polícia dos Estados Unidos, se as pessoas precisarem de um certo socorro, eles têm que ligar no número 911, pois
Isso significa que quando eles precisarem de socorro, eles não vão clamar ao Criador, eles vão clamar ao próprio Bafomé. E esse número traz várias outras simbologias, como a própria data de 11 do mês 9 ou de setembro, como por exemplo a gente já viu que várias coisas aconteceram, e é muito interessante a gente observar porque aí a gente consegue cada vez mais se aprofundar e descobrir muitas coisas. Em um dos programas de televisão de Malafaia, ele estava pedindo uma oferta de, curiosamente, R$ 911 e vendendo ali um certo tipo de Bíblia, que era uma Bíblia de oração, que também trouxe uma certa simbologia, e um dia eu posso fazer um vídeo mais aprofundado nisso. Números são importantes para Deus. Você se lembra do número 9? Nada faltando. This is the year 2011. Este é o ano de 2011. 11 está acima de 9 e 10. Eu preparei um envelope, eu queria que todos tivessem. But to sow 911 reais. Para semear 911 reais. For your family. Para a tua família. For your restoration. Para a tua restauração. For the fulfillment. Para o cumprimento. Of everything that God has promised is going to come to pass in this cycle. De tudo que Deus tem prometido que vai acontecer neste ser. Here is my 911. E aqui está o meu 911. Real. 911 reais. I'm sowing it. Eu vou semear. As the prophet said. Como o profeta disse. I'm sowing it. Eu vou semear. So that my loved ones might be set para free. que os meus amados sejam libertos. Não negocie com Deus. Don't hesitate. Não hesite. Hesitation is a sin. A hesitação é como um pecado. No hesitation. Não hesite. Não é possível que o Espírito Santo não fale com você. Não é possível que o Espírito Santo testifique com você. E você prefere ouvir aquilo que Deus não fala. O que eu quero trazer aqui para vocês são os frutos desses líderes religiosos, pois foi assim que Cristo nos ensinou. Pelos frutos nós os conheceremos. Eu acho isso muito, mas muito válido, para que as pessoas possam abrir os olhos. Me diga aí, o que achou? Quer que eu traga mais a respeito de líderes religiosos? Deixe sua opinião aí no comentário. Não esqueça, me ajude no compartilhamento dessa mensagem para que mais pessoas, principalmente as que estão presas ainda dentro dessas denominações religiosas, possam entender, enxergar e, enfim, que essa verdade possa libertar cada vez mais aqueles que têm sede de verdade. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.